Olá pessoal, estamos de volta aqui para o nosso canal, mais um vídeo no canal, falando de futebol com Rubinho Barbosa. Você já conhece o canal, já sabe, né? Mas avisa as pessoas aí para se inscreverem no canal, né? Aquele que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, nós estamos em busca aí dos 10k, vamos já chegar, porque eu conto com a ajuda de vocês, meus amigos que me prestigiam aqui no canal. Muito obrigado e aproveita, aciona o sininho aí e dá o like no canal, tá bom, pessoal? Você que já é inscrito, muito obrigado, né? E hoje nós tenho certeza que vamos também bombar esse vídeo de hoje e os comentários também vão bombar, porque tem muita coisa pra gente conversar, né? Bom, na Série B ontem o Grêmio empatou com o Bahia, né? Até achava que o Grêmio vencia, mas o Grêmio é um time muito fraco também, viu? Eu digo para meu amigo Jair lá do Esquilos que o Grêmio é muito fraco. Vai subir porque nos trancos e barrancos, entendeu? Ele tem agora um jogo mais. Tem 2 jogos fáceis, né? Náutico e Brusque. Então o Grêmio vai vencer e vai classificar. O Bahia também vai classificar, porque o Bahia também pega 2 adversários mais fracos. O Bahia vai pegar. Olha só, gente. O Bahia vai pegar o Vila Nova em casa e vai pegar o Guarani em casa, né? 2 equipes que estão já de férias, né? E termina fora contra o CRB, que também está de férias. Então o Bahia, tenho certeza que vai classificar. O Grêmio vai pegar. O Grêmio pega. Tá aqui. O Grêmio vai pegar o Náutico, né? Não tem nem o que falar, né? E vai pegar o Tombense fora também de férias, não quer nada. E termina em casa contra o Brusque. Então o Grêmio também vai subir. E a vaga, então? A vaga vai ficar para Vasco ou Sport. Não tenho dúvida disso. Né? Depois do 1-1 de ontem, nós vamos começar, vamos falar tudo direitinho. O Vasco tem 2 jogos em casa agora, Criciúma e Sampaio. 2 jogos difíceis, porque Criciúma e Sampaio ainda estão brigando pela vaga. Mano. Ainda tem chance de matemática, tá? Ainda tem chance. Então o Vasco não vai. Esse futebolzinho que o Vasco joga, não sei não se ele vai ganhar do Criciúma e do Sampaio. Não sei. O time do Vasco é fraco, gente. Me desculpe aí os torcedores vascaínos, mas se subir vai ser sabe? Ganhando em casa, porque fora não ganha de ninguém. O Sport, todo mundo já sabe, já falei aqui para vocês, ele joga Londrina fora, Operário em casa e Vila Nova fora. Então 2 jogos fora e 1 em casa. O Vasco, ao contrário, tem 2 jogos em casa e vai jogar com o Ituano na última partida, né? Praticamente o Ituano também fora, porque o Ituano perdeu do Criciúma e praticamente não tem mais chance. Tem só chance matemática, como tem o Criciúma, como tem o Sampaio, mas o Sport tem que torcer para o Criciúma e para o Sampaio, né? Que vençam, porque o Sport vencendo aí sim, o Sport vencendo as 3 partidas que faltam, o Sport sobe, certo? Vamos falar aqui, então aqui são 2 colocações. Primeiro, vamos falar do jogo, depois mais uma vergonha, né? Mais uma, não sei mais o que a gente fala aqui, a gente fala e no jogo, tudo que eu falei aconteceu, menos a vitória do Sport, que eu acreditava. Mas o Sport começou o jogo agredindo, em cima, com o apoio de 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas, e foi para cima. E foi, pelo que eu falei, jogando pelo meio, pela direita, pela esquerda, velocidade. O time do Vasco só se defendendo, mas marcando muito. Então, assim, o Sport agredia, teve aquelas chances esporádicas de bolas não claras, porque o Vasco se defendeu muito. Isso sim, isso aí a gente tem que concordar. Mas o Sport no primeiro tempo já merecia ter saído vitorioso no primeiro tempo. O Vasco nos contra-ataques, até teve uma bola, uma cabeçada que bateu no travessão, mas assim, sempre com o Nenê, né? Nenê, aquele jogador catimbeiro, já não tem mais gás, já não tem mais com a bola nos pés e bola parada é muito forte. E o Sport se defendeu bem, Sabino fez um grande jogo, o Rafael, os 2 volantes, e agrediu. O Sport foi para cima, o Sport não ficou atrás. Eu critiquei muito o treinador do Sport antes, mas nos últimos jogos o Sport tem jogado ofensivamente, tem buscado as vitórias, e ontem foi mais um jogo que o Sport poderia ter vencido e não venceu. Eu vou explicar o porquê.
No segundo tempo, então, o Sport volta com o mesmo ímpeto, jogando em cima, buscando o gol. Grande partida de Wagner Love, como eu falei, se movimentando muito, saindo, entrando na área também, trocando de posição com o Gustavo Coutinho. E o Sport foi para cima, com o Labandeira pela direita. Gustavo Coutinho entrando na diagonal. O Love saía um pouco da área. E nessa jogada de o Love sair um pouco da área e ao mesmo tempo ele troca de posição com o Gustavo Coutinho, sai o gol do Sport, né? A bola bate, rebate, vem para cá, tem um chute de fora da área e sobra para Love, que já era para ter feito o gol. Não fez, porque o goleiro do Vasco fez uma grande defesa. Mas no rebote, Labandeira, muito esperto, faz de cabeça. Bom, a ilha virou uma festa, né? Uma grande festa. Um jogo difícil, um jogo, como eu previ também, muito catimbado, de muita. Mas o Sport mereceu fazer o 1-0. E teve outras chances. O Vasco saiu um pouco para o jogo, abriu espaço. O treinador fez algumas substituições. E aí veio o lance capital da partida. O futebol de Pernambuco esse ano, infelizmente, foi muito mal de goleiro. O Sport tem um goleiro muito fraco, como o Náutico tem, como o Santa Cruz tem. Mais uma vez, um chute fraco e ele solta a bola. Ele solta a bola. E é revoltante isso, porque o jogo estava na mão do Sport. Ele solta a bola e comete o pênalti. É impressionante como ainda tem gente que usa a camisa. Eu não estou aqui para usar a camisa de ninguém, estou para falar a verdade. O pênalti foi claríssimo, gente. Vamos tirar a camisa, né? Pelo amor de Deus, o pênalti foi claríssimo. Certo? Se fosse para o Sport, eu também diria a mesma coisa. Pênalti é pênalti. O goleiro do Sport foi mal na jogada e foi mal também no rebote, quando ele derruba o jogador do Vasco. Pênalti claro. Claro. O torcedor fica revoltado, não pelo pênalti, mas sim pela atuação do goleiro. Claro, o juiz não deu para ver, realmente às vezes não dá, e o VAR chama, porque é a obrigação do VAR sim, e esse negócio de, foi contra o futebol de Pernambuco, foi contra o futebol do Nordeste. Não, meu amigo, não. Eu volto a falar, o VAR é fraco? É. O VAR tem camisa? Tem. Tá aí 2 jogos do Flamengo, que bateu na mão sim. Foi mão, foi pênalti, não deram. Contra o Corinthians e contra o Vasco, e contra o Atlético Mineiro. Se fosse contra, aí daria, entendeu? Como já aconteceu. Mas a gente tem que aqui para falar a verdade. Se deu, realmente existiu e tem que dar. Pronto, acabou. Raniel vai e faz o gol. Então, vou terminar a primeira parte do comentário aqui. O Sport poderia ter vencido a partida. O Sport mereceu vencer a partida. O Sport jogou mais do que o Vasco. Isso é fato. O Vasco é um time fraco. O Vasco tem 8 ou 9 jogos que não ganha fora de casa. Incrível isso. Incrível. E o Sport fez por merecer. Infelizmente tem um goleiro fraco. Qualquer goleiro, qualquer um com mais qualidade, e nem precisa ser goleiro de seleção brasileira, pegava aquela bola. Aquele chute do jogador do Vasco. Mas ele soltou, arrotou, como se diz, né? Bateu roupa, como se diz, e comete o pênalti ainda por cima. O Vasco empata o jogo. Bom, acabou o comentário sobre futebol, infelizmente. Depois do gol, o jogador Raniel, que é aqui de Pernambuco, que já jogou no Santa Cruz, que é torcedor do Santa Cruz, como ele já falou, tem a torcida do Vasco lá para ele comemorar, para vibrar, tirar a camisa, como ele fez. Ele vai para perto da torcida do Sport, aquela torcida que todo mundo já conhece, muito violenta, e com muitos marginais infiltrados. Não são todos, mas tem muitos marginais infiltrados nas torcidas como um todo. E aí ele provoca. Tá errado? Tá errado. Isso antigamente se fazia, mas antigamente ninguém invadia campo não. Tá certo?
Hoje a violência é exacerbada. Então não deve fazer. E os clubes têm que orientar seus jogadores para não fazê-lo. Essa é a verdade. Os clubes também são culpados. Tem que orientar, sim, seus jogadores. Comemorar gol, vai na torcida, na sua torcida, ou comemora com seus companheiros de clube. Esquece a torcida adversária. Porque hoje tem muitos bandidos imaginais infiltrados que só querem uma faísca para isso. Aí, meus amigos, começa a selvageria. Bandidos, marginais, covardes. Invadir campo é proibido. Ponto. Não tem justificativa. Não tem e ponto final. Certo? Ah, porque o jogador provocou. Tá errado o jogador. Você pode vaiar, você pode xingar, você pode fazer o que você quiser. Nem pode jogar nada no campo. Pode jogar numa pedra desse tamanho. Se bate na cabeça de alguém, mata. Você vê o nível, a irresponsabilidade. Eu estou aqui para falar, gente. Poderia ser Náutico, poderia ser Santa, poderia ser Flamengo, poderia ser Corinthians, poderia ser Vasco, poderia qualquer um. Estou aqui para falar a verdade. Não pode fazer o que a torcida do esporte não, gente. Essa parte da torcida do esporte que só quer um detalhe para invadir, para agredir, e ontem agrediram uma bombeira, assim, policial, covardemente, um canalha, um bandido, que dá um chute numa mulher, ainda por cima, trabalhando, que ainda teve a coragem, a hombridade de continuar o seu trabalho, como ela mesmo fala na entrevista, para atender pessoas que estavam passando mal. E este marginal deu um chute nessa mulher, agrediu o outro, não sei se era o porteiro, outra pessoa que estava trabalhando, com um murro. Uma vergonha. Uma vergonha. São marginais transvestidos de torcedores que vão para o estádio para brigar, para isso. Porque se não tivesse esse lance aí, eles iam brigar entre eles. Como foi feito no jogo passado. Como foi feito no sábado à tarde. Que é outra coisa que eu quero falar sobre esse negócio, esse famigerado todos com a nota, gente. Que o torcedor comum não consegue pegar o ingresso, porque estão todos nas mãos de cambistas e que vendem pelo preço que querem. E ó, todo mundo faz vista grossa. Ingressos esses que o próprio clube dá para o cambista, viu? O próprio clube, todos eles. Dá para o cambista vender e dividir aquela rachadinha, tá, gente? Eu sei o que eu estou falando, viu? Uma vergonha. Tem que rever isso aí. Não pode continuar do jeito que está. Qualquer governador aí, ou governadora que foi eleito, tem que rever. Do jeito que está, não pode continuar. Sem falar a maquiagem do público. A gente vê os jogos do Náutico, né, que tem 4 mil e o Náutico diz que tem 12. Outra vergonha. Aliás, o Náutico é uma vergonha o ano todo. Né? Uma vergonha o ano todo. Inclusive essas safadezas. Bom, gente, e aí aquela confusão toda, para todo o Brasil ver, uma vergonha para o futebol de Pernambuco. Todo mundo corre, agressões para lá, agressão para cá, jogador que corre pro vestiário. E aí, eu vou falar um negócio para vocês também. Sabe? Sem coração, gente. Eu peço que, dê a opinião de vocês. O Vasco, com toda a razão, foi pro vestiário, né? Não tinha segurança realmente. O árbitro também. E aí, a imprensa baísta, eu não sou, certo? Começa a dizer, não, porque a polícia militar garantiu ao Vasco e ao árbitro que o jogo teria que recomeçar. Meu amigo, se fosse o Sport, no Rio de Janeiro, lá em São Januário, que também é um estádio muito perigoso, eu conheço, e já teve invasões também de campo lá, certo?
Aí vamos dizer que o jogo fosse lá e tivesse aí. Claro que o Sport também não voltaria. Claro que o Sport não voltaria. Claro que a arbitragem também não voltaria. Uma selvageria daquela. Você imagine, pessoal, imagina. Volta o jogo e o Vasco faz 2-1. Rapaz, não tem polícia militar que segure. Certo? Vamos deixar de barriga, vamos falar a verdade. Vamos comentar o certo. O jogo de ontem, o final da partida de ontem, não tinha condição de recomeçar, não. Não tinha. Se fosse ao contrário, estou dizendo a mesma coisa aqui. O Sport também não voltaria. Porque a primeira coisa que tem que ser resguardada são jogadores, comissão técnica, enfim, todos, arbitragem também. De todos os clubes. Porque nem jogador do Sport poderia estar livre de violência, não. Porque são vândalos, são marginais, que querem só uma faísca, como eu falei aqui, para fazer o que fizeram. Se o juiz volta o jogo, tudo bem. Mas ninguém sabe o que poderia acontecer depois. Não venha com essa história, gente. Não venham com essa história. Que tinha condição. Psicologicamente não tinha condição para ninguém. O treinador do Sport falou da baboseira. O crime compensa? Compensa o quê? Não compensa nada, não. Ninguém... O Sport não tem nada de mocinho nessa história, não. O Sport não tem culpa, certo? Da invasão de campo. Mas ficar justificando, certo? E que achar que venceria a partida, ninguém sabe, poderia perder também. Certo? Que quem invadiu o campo, quem fez toda a lambança, foi o goleiro e o seu torcedor. O seu torcedor. E aí o crime compensa, Claudinei, né? Que foi seu torcedor que invadiu o campo, jogou pedra, jogou tijolos, jogou tudo que não pode, invadiu, agrediu pessoas que estavam trabalhando. Não, Claudinei, não. E você não pode garantir que o Sport venceria a partida mais não. Estava no final do jogo. Poderia perder também, viu? Esse negócio de eu tenho certeza que o Sport venceria. Não, pelo amor de Deus, ninguém tem bola de cristal, meu amigo. Tá certo? Eu não acho que foi errado a posição do árbitro. Eu não acho. Certo? Você, meus amigos aqui no canal, podem discordar. Mas estou falando aqui com muita propriedade. Não é fácil para o jogador de futebol. Não é fácil uma situação daquela. Virou um barril de pólvora ontem a Ilha do Retiro. E o Sport poderá ser punido severamente por irresponsabilidade que todos sabem de quem é. Uma parte da torcida que fica ali atrás da barra. Que é useiro e benzeiro em fazer essas coisas. E ninguém toma providência? Tirar as camisas, daí, mas são os mesmos que estão ali, esperando uma oportunidade. Lamentável. O Sport poderá perder até 10 mandos de campo, uma multa altíssima em dinheiro, gente. Tá certo? Bem, que esse futebol brasileiro é tão bagunçado, certo? Que eu acho que isso aí vai enrolar para o ano. Para o ano. Depois de acabar o campeonato. Na minha opinião. Acho que não vai acontecer nada. Entendeu? Acho que não vai acontecer nada. Ok? Pode a CBF tomar uma posição imediata. Suspender, interditar o estádio da Ilha do Retiro. Aí o Sport não jogaria contra o Operário aqui na ilha. Isso pode acontecer. Infelizmente também não temos federação pernambucana atuante, só pensa na CBF, só pensa no dinheiro da CBF. Certo? Não tem. Na verdade, teria que ter realmente, certo? Para poder empurrar isso para o ano. Entrevista do presidente, do vice-presidente de futebol do Sport depois do jogo. Cara, foi vocês que invadiram o campo. Justificar que o jogador do Vasco jogou uma cadeira a 10 metros dele. 10 metros dele, cara.
não dá o direito, não, do torcedor invadir. Nenhum. Certo? Não dá. Bom, esta é a minha opinião. E a diretoria do esporte tem que ter consciência que quem invade, sem clubismo, quem invadiu, quem fez tudo foi a torcida do esporte. Alegar que o jogador está errado, totalmente errado, ninguém está dizendo que está certo, não. Mas não dá o direito de ninguém invadir o campo para agressão, nem em jogador, e muito menos em quem estava trabalhando. Covardes. Esta é a verdade. Bom, vamos esperar o que vai acontecer. Lamentável, vamos lamentar, e falar também que teve invasão também no Ceará, uma invasão estúpida também, engraçado que no Ceará foi invasão para agredir os jogadores do próprio Ceará, que conseguiram o empate, estavam perdendo do Cuiabá. O futebol tem 3 resultados, pessoal: derrota, empate e vitória. O Ceará realmente está numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Provavelmente vai ser rebaixado. Provavelmente. Não vejo reação do Ceará, mas não dá o direito do torcedor invadir, como foi feito ontem lá no Castelão, para agredir jogadores do próprio time. É outro absurdo que tem que ser punido, sim. Tem que ser punido o Ceará, sim, com mando de campo, com tudo, enfim. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, para terminar: o futebol está ficando cada dia pior nessa questão de segurança. Vai ter morte, já teve morte na Argentina, já teve morte na Indonésia, mais de 100 morreram. Agora, 15 dias atrás, 3 semanas atrás. Coisa absurda num jogo de futebol, que é um lazer. Claro, mexe com emoção, mexe com o coração, mexe com tudo. É muito dinheiro envolvido, tem tudo isso. Mas, ou se toma providência para acabar esta violência, estas invasões, ou o futebol vai acabar. Não vai ter mais torcida. Do jeito que vai, não vai ter mais torcida nos estádios. Vai ser futebol, televisão, e ninguém vai mais para o estádio, porque não tem condição. O time perde, invade campo para agredir. O time empata, invade campo para agredir. O jogador vai comemorar, antigamente se fazia, hoje não pode mais. Né? Tudo bem. Isso aí os clubes têm que determinar para seus jogadores que não façam isso mais. Para evitar esse tipo de coisa. Hoje é muito mimimi no futebol. Essa é a verdade. Certo? É muito, entendeu? Porque os vândalos estão tomando conta. Você não pode ir para o estádio com sua família, com seu filho, com sua mulher. Não pode. Você vai ser arriscado, ser assaltado, ser agredido, ser roubado sua camisa. Porque o futebol hoje está na mão de vândalos, marginais, transvestidos de torcedores. Que vão em grupos, são todos covardes. Mas em grupos eles se tornam muito machos, muito fortes. Ou se toma providência, governo do estado, polícia militar, civil, quem quer que seja, os clubes, entendeu? Ou vai morrer gente dentro dos estádios. Lamentável, lamentar e lamentar é o que nós temos que fazer. E gritar. Quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. Estou aqui no meu canal, sei que minha voz não vai ser ouvida, mas para os 9.000 e poucos que estão aqui, eu falo. Vai ter um jogo do Náutico aí contra o Grêmio, aqui nos Aflitos. É bom tomarem providências. É bom tomarem providências. Porque depois do 6-0 a revolta é grande. A revolta é grande. Gente, a semana começando, menor rodízio de pizzas, massas e saladas nos quilos, da Ilha do Leite, com um precinho especial de R$ 31,99. Até a próxima quinta-feira. Hoje é feriado do comerciário, poxa vida.
Como eu tenho carinho por essa classe. Eu tive comércio e sei a luta, o sacrifício dessas pessoas. Parabéns a todos os comerciários do Brasil. Parabéns. Vocês alavancam o comércio, alavancam a economia do país, do Estado, com sua luta, seu trabalho. Parabéns. Bom feriado para quem está no feriado. Boa semana para todos. Cuidem do futebol, pessoal. Os clubes são responsáveis também. Os clubes dão ingressos também para a torcida organizada. Os clubes, às vezes, mandam até a torcida organizada fazer pressão em jogador do próprio clube. Tá tudo errado. Tá tudo errado.